Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Biologiando e no vídeo de hoje iremos falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena introdução geral ao tecido conjuntivo. Esse, portanto, pode ser classificado segundo a composição de suas células e matriz extracelular. Hoje, como dito, falaremos sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Quando falamos sobre tecido conjuntivo, não podemos deixar de dizer sobre a matriz extracelular. Essa é uma rede estrutural complexa acelular, ou seja, não celular, que rodeia e suporta as células do tecido conjuntivo. Essas células separam as diferentes moléculas que constituem a matriz. A matriz extracelular é abundante e apresenta uma parte fibrilar, ou seja, são fibras colágenas e reticulares que garantem força e flexibilidade aos tecidos, e uma não fibrilar, denominada de substância fundamental. Essa é responsável por preencher os espaços intercelulares e atua ainda na sustentação do tecido. Seguimos com características gerais. O tecido conjuntivo propriamente dito é o tipo mais encontrado de tecido conjuntivo. Esse tecido é presente em todo o corpo, exceto no sistema nervoso central, e tem a função de unir as células dos órgãos, por exemplo. Suas funções mais importantes são dar suporte de epitélios de revestimento e glandulares, dar suporte de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, e também dar suporte para componentes de tecido muscular. Esse tecido é subdividido entre tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o denso. Dentro do denso, temos o modelado e o não modelado. Partimos agora para tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é o que fica logo abaixo do tecido epitelial na nossa pele. Ele é amplamente distribuído, se localiza em várias partes do nosso corpo. É ricamente inervado, tem muitos nervos e irrigado, além de também possuir uma consistência mole, assim resiste a pressões. Tem fibras elásticas e algumas fibras colágenas, dispostas em todas as direções. Também é encontrado em todo o corpo envolvendo os órgãos e tem pouca matriz extracelular e muitas células. Esse tecido tem como função preencher os espaços entre os órgãos e manter os tecidos unidos. Como ele fica logo abaixo do tecido epitelial e esse não tem irrigação, o tecido conjuntivo frouxo tem como responsabilidade também levar os nutrientes e as trocas gasosas. Além disso, pela posição que ele está, atua diretamente na defesa contra infecções e na cicatrização. Por exemplo, quando acontece de a gente se cortar um pouco mais fundo, normalmente a gente vai ao médico e costura, para evitar aquele queloide. Essa queloide é quando a cicatrização de um corte fundo demais vem pelo tecido conjuntivo. Então, ele toma conta desse espaço e forma a cicatriz. O tecido conjuntivo frouxo também tem outras funções, mas essas são as principais. As células residentes desse tecido que estão de forma permanente são principalmente os fibroblastos, os macrófagos e os mastócitos. Vale lembrar que em alguns lugares podem dizer que os adipócitos estão nesse tecido. Isso porque o tecido adiposo, que é considerado tecido especial, também pode ser classificado como tecido especial do tecido conjuntivo frouxo. Mas não vamos nos aprofundar nisso, porque outro grupo vai falar exclusivamente sobre o tecido adiposo. Assim como existe o tecido conjuntivo frouxo, também temos o tecido conjuntivo denso. Eles são semelhantes, mas o denso tem uma concentração maior de fibras colágenas, deixando-o menos flexível. Esse tecido pode ainda ser dividido em modelado e não modelado, de acordo com a disposição das fibras presentes nos mesmos. Primeiramente, vamos falar sobre o tecido conjuntivo denso não modelado. O denso não modelado é também conhecido como denso fibroso ou denso irregular, e é formado por fibras colágenas entrelaçadas, dispostas em feixes que não apresentam orientação fixa, ou seja, eles são bagunçados, o que confere resistência e elasticidade. O frouxo não confere resistência, mas o denso sim. Esse tecido forma as cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos, como rins, o baço, fígado e testículo. Ele forma também a derme, o tecido conjuntivo da nossa pele. A principal célula do tecido conjuntivo denso não modelado são os famosos fibroblastos, que ficam separados por esses feixes de fibras colágenas. Mas também tem mastócitos
e macrófagos. Entrando agora no tecido conjuntivo denso modelado, ele é formado por fibras colágenas dispostas em feixes com orientação fixa, paralelas e compactadas, ou seja, ele é mais organizadinho. A principal célula desse tecido são os fibroblastos. Ele tem como função dar ao tecido maior resistência à tensão do que a dos tecidos não modelado e frouxo. Ocorre nos tendões, que ligam os músculos aos ossos, e nos ligamentos, que ligam os ossos entre si. Para reforçar, no denso não modelado os feixes estão para todas as direções, porque como o nosso corpo tem que aguentar pressão em todas as direções, as fibras não estão dispostas paralelamente. Não importa para onde você pressione sua pele, esse tecido segura. Já no tecido denso modelado, a sua principal diferença é que suas fibras colágenas são dispostas em uma única direção, o que gera uma resistência ainda maior. Lembrando que esse tecido ocorre nos tendões, então é claro que precisam aguentar pressão em um único sentido, pois os movimentos que fazem são no mesmo sentido. Chegamos ao final do nosso mapa e, consequentemente, no final do vídeo sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Esperamos que você tenha gostado e entendido sobre o assunto. Se gostou, deixe o gostei e se inscreve no canal. Já esquecendo, vamos disponibilizar esse mapa mental na descrição, então faça bom uso e te desejamos boa sorte nos estudos. Até o próximo Biologando!